E aí, fela, começar esse vídeo aqui agradecendo a galera que tem acompanhado o nosso canal e estão pedindo um abraço aí pra gente. Então vamos lá. Um abração para Mário de Curitiba, Felipe Carvalho de Manaus, Amazonas, Marcelo de Guarulhos, Estevão e Rose, Luiz César de Santos, Luther de São Paulo, não sei se é assim que pronuncia, desculpa aí, Beatriz Catarina de Piauí, Paulo Miguel Silva Guimarães, Rodrigo e Amanda, amigos da antiga acomodação lá em Dublin, Brian e Carla de Guarulhos, Lilian Urbano de Porto Alegre, Alexandre Zatcher, não sei se é assim que pronuncia, de Porto Alegre também, Sérgio Almeida de Cuiabá, Cássio e Daniele de Recife, Amanda de Manaus, Marcelo e Islane de Barreiras, Bruno e Thiago de Recife também, e dois abraços especiais aí para Bruna do canal Potatoes. Ela tem um canal no YouTube também que dá dicas de intercâmbio cheio de informações. Ela também tem um blog chamado Bruna in Dublin, vou deixar o link aqui na descrição para vocês depois visitarem. E um abração especial para Dani Metal, que chegou recentemente aqui em Galway e trouxe uns presentes pra gente. Ela trouxe Guaraná, que já foi. Guaraná, para quem não sabe, existe aqui na Irlanda para vender, tá? Em qualquer cidade não, mas em algumas cidades, principalmente aqui em Galway, tem Guaraná para vender. Ela trouxe o verdadeiro mel de abelha de Minas, a Dani é lá de Minas Gerais. Eu não gosto de Minas porque Minas engorda muito a gente. Ela trouxe também a velha e tradicional verdadeira cachaça de alambique da cidade dela. A Dani é de Barbacena, sabe quando era pequeno lá em Barbacena? E ela trouxe esse enfeite aqui pra gente, dizendo que esse enfeite aqui representa o nosso perfil. Ela diz que a gente está sempre de portas abertas para as pessoas, então ela trouxe esse porta-chaveiros justamente com essa frase, que espero que esteja bem a imagem aí. Bom, gente, obrigado, um abração em todas e vamos para o que interessa. Até um tempo atrás, eu e a Annie, a gente fez um vídeo andando na rua, compartilhando um pouco das coisas que a gente vivenciou aqui para o aprendizado do inglês, né? Acredito que o objetivo da maioria das pessoas ao vir para a Irlanda é aprender a língua, né? Então, uma das principais coisas que a gente falou nesse vídeo seria como evitar usar o português para você vivenciar cada vez mais o inglês, né? Se você quiser assistir esse vídeo, você clica nessa janelinha aqui e vai abrir em outra aba, você pode assistir mais tarde, tá bom? Então vamos para as seguintes sugestões que a gente pode deixar aqui para vocês. A primeira coisa, quando você chegar na Irlanda, você vai precisar procurar uma acomodação definitiva, uma casa para você morar, um quarto, ok? Você vai ter lá a sua acomodação provisória, que vai durar aí de 1, 3, 4 semanas, só que você vai ter que procurar uma casa para você morar. E essa casa é legal, tem estrangeiros. Então assim, aqui no interior da Irlanda, é mais fácil você encontrar casas para morar com estrangeiros do que com os brasileiros. Então vou passar duas opções que a galera mais usa, né? A primeira delas é o Facebook mesmo, tem as pessoas que disponibilizam as vagas. Por exemplo, se eu vou deixar o meu quarto aqui na Irlanda e vou embora para o Brasil, eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade ou de casa, que seja lá para onde eu vá, eu vou ter que botar alguém na minha vaga. Então eu vou anunciar nos grupos do Facebook. E no Facebook tem grupos de estrangeiros e tem os grupos dos brasileiros. Então seria muito óbvio, claro, você procurar no grupo dos estrangeiros, ok? A segunda opção muito usada aqui também é um site chamado daft.ie. Estou deixando o link na tela, vou deixar também aqui na descrição, caso vocês queiram depois dar uma olhadinha para já ir se familiarizando. No Daft, mesma coisa. Quando você mora no interior, a maioria das vagas são com os estrangeiros, ok? A gente sabe que os estrangeiros eles têm uma cultura diferente, não são todos que vão sempre fazer uma sala com você, que vão estar sempre ali conversando e coisa e tal.
mas é muito importante que você tente se comunicar de qualquer maneira, mesmo que o seu nível de inglês seja básico, desde o começo, e procure não usar muito o português na Irlanda, pelo menos no início do seu intercâmbio, até que seu nível comece a melhorar. Aliás, para vocês terem só uma noção da importância de evitar o português, eu conheço um casal que chegou recentemente na Irlanda, que já estão juntos aí há 6 anos, mas eles optaram a cada um morar em uma casa diferente para poder evitar o português, né? Para poder aprender rápido, né? É claro que não é com todo mundo isso, mas é só para vocês terem uma noção onde as pessoas podem chegar se realmente quer alcançar o seu objetivo. Então essas foram as dicas de acomodação. Uma outra dica legal, sites locais para você arrumar o que fazer aqui na Irlanda. Então, por exemplo, vida social, entretenimento, essas coisas todas, você consegue achar tudo online. Então você pode procurar tanto no Facebook as coisas que tem para fazer na cidade onde você vai morar, quanto em sites locais. Então, geralmente você vai lá, dá uma pesquisada, sempre você vai descobrir o que tem para fazer em pub, quem que vai tocar. Então você pode acessar esses sites e procurar sempre alguma coisa para fazer durante a noite, em pub, seja lá o que for. Geralmente tem eventos, no verão tem muitos eventos na rua, né? Então você pode estar indo e conversando com as pessoas, né? Evitando conversar em português. Um outro lugar interessante para você procurar os eventos que estão rolando é no mural das escolas. Então, por exemplo, em toda a escola tem um muralzinho e nesse muralzinho vão ter lá vários eventos que estão acontecendo durante a semana e justamente os eventos que vai rolar da própria escola. Toda a escola organiza um night pub, enfim, às vezes algum evento extra classe, né, na parte externa, eles vão para algum campus, vão para algum local, e isso também é interessante você estar participando. Também você consegue achar em murais, não só da escola, mas como em restaurantes, cafés, geralmente já tem uma programação semanal, às vezes até mensal ali para você estar se inteirando. Então vamos lá, quando você tiver, por exemplo, se você for sair e tiver num lugar, num pub, seja lá onde for, é muito sociável aqui, entendeu? Assim, pelo menos os irlandeses, eles gostam de um bom papo. Só que existe uma grande diferença entre você conversar com um irlandês e você conversar com um estrangeiro. Estrangeiro que eu digo são assim, pessoas que vêm de outros países, tá? Pessoas que falam outras línguas que não o português. Por que eu falo isso? Porque o irlandês, ele tem o inglês como língua nativa. Então, ele pode falar o inglês mais difícil de entender. Realmente, para quem está começando, apesar de eles serem bons de papos, dificilmente eles vão segurar assim, tentar falar um básico para você entender. Agora, se você estiver falando com um estrangeiro, um italiano, um espanhol, um árabe, seja lá de que nacionalidade, eles também estão aqui, muitos deles estão aqui para aprender inglês, né? Algumas pessoas já moram aqui há alguns anos, então só que eles têm noção de que você ainda está no processo de aprendizagem. Então, como eles passaram por isso, fica muito mais fácil o diálogo com um estrangeiro do que um próprio irlandês. Além das baladas, dos pubs, as saidinhas, também existem atividades de lazer na cidade, coisas que você pode ir atrás. Por exemplo, aulas de dança, academias para você fazer musculação, lugares para você jogar futebol, basquete, enfim, clubes. Existem lugares que você pode se inscrever para aprender tocar algum instrumento, para fazer música, para pintura, fotografia, enfim, várias coisas que você pode estar se inscrevendo. Então nesses locais as pessoas geralmente falam só inglês, então é o lugar que você pode praticar, entendeu? Pelo menos se você não conseguir falar muito o que você quer, você consegue ouvir, treinar os seus ouvidos, fora a escola, né? Existem também grupos de conversação, né? Sempre na sua escola, dá uma perguntada para os funcionários ou para o professor. Eu sei que em Galway e várias outras cidades existem grupos de conversação, né? Às vezes o próprio governo ele implanta um setor onde as pessoas podem ir, geralmente fica em biblioteca, né? Onde existem horários determinados onde as pessoas formam grupos, tem lá um instrutor e ele bota a galera para conversar, entendeu? Para treinar o inglês também. Uma dica muito importante agora que eu posso dar é o seu convívio com o pessoal na escola. Essa parte é muito importante. Por quê?
é difícil evitar o português nas escolas porque todas as escolas têm brasileiros. Tá? Eu e a Anne, a gente esteve viajando em algumas cidades para conhecer outras escolas de outras cidades. A gente acabou fazendo contato com várias pessoas, várias instituições, várias escolas legais, e a gente descobriu que em qualquer lugar na Irlanda tem brasileiro. Tá? Então assim, quando você estiver na sua sala de aula, sempre vai ter os estrangeiros, obviamente, e sempre vai ter brasileiro. Então, normalmente o professor ele já pede para os brasileiros sentarem separados, justamente para evitar que fique conversando em português na sala de aula. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo. Na minha sala de aula, na escola que eu estudo, que é Bridge Mills aqui em Galway, eu sou o único brasileiro numa sala de 8 alunos. Porém, no período da tarde, na mesma escola, que é um pouquinho mais barato, tem salas de 11 alunos com 8 brasileiros. Então fica mais difícil ainda de você conseguir focar sua concentração no inglês, principalmente para quem está começando. Então é muito importante que você se policie e tente conversar em inglês com os brasileiros, né? É muito mais fácil, se você não entender alguma coisa, principalmente para quem está começando, perguntar em português. Então, e os professores não gostam disso. Se eles escutam português na sala de aula, eles dão bronca, pedem para falar em inglês mesmo, né? Então vai muito de você. Uma outra coisa muito importante é que assim, as aulas elas têm um período curto, geralmente 3 horas e meia. Então assim, na hora do intervalo, o que vai acontecer? O pessoal vai se reunir lá no café da escola, seja lá onde for, e aí junta uma galera e aí vem de nacionalidades misturadas. Então assim, você nunca vai estar, dificilmente você vai estar isolado, só você com outro brasileiro. Sempre vai ter um estrangeiro do seu lado. Aí que vem a parte mais importante, que aí é a parte da educação, né? Então assim, se você é brasileiro e você está num grupo de, enfim, sei lá, polonês, e aí você é o único brasileiro e tem 2 poloneses conversando e você vai chegar lá para trocar uma ideia com os caras vão continuar falando em polonês. Você vai se sentir o quê? Você vai se sentir excluído. Então, é muito mais fácil você tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Então, inclui ela na conversa falando em inglês, mesmo que seja um inglês básico, entendeu? Que você está aprendendo, mas é legal para você fazer essa interatividade e fazer amizade com as pessoas, né? E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque os estrangeiros eles estão ali na mesma situação que a gente. Então a galera que vem para fazer aula de inglês chega aqui e não conhece ninguém. Então é muito legal você fazer amizade no começo, porque aí você vai combinando. Você chega com um brasileiro, você chega com um estrangeiro, pô, vamos fazer alguma coisa lá em casa essa noite, junta todo mundo, aí todo mundo pratica inglês, entendeu? Combina para sair à noite. Vai com os estrangeiros, entendeu? Não tô falando para se isolar de brasileiro, mas sempre tem um estrangeiro por perto e seja educado, fale em inglês, entendeu? Porque eles querem entender o que vocês estão conversando. Fica muito chato às vezes você não entender o que as pessoas estão falando. Às vezes pode ser que tá falando mal de você mesmo, né? Mas você não tá entendendo porque você não fala outra língua. Vamos lá. Então assim, a última dica que eu posso dar, e para mim é a mais importante. Por que eu falo isso? Porque para mim foi o que mais me ajudou no meu inglês. Eu, como já falei em outros vídeos, cheguei na Irlanda no beginning. Então assim, eu não sabia pedir uma cerveja num pub, não sabia perguntar o endereço, não sabia fazer nada. E eu aprendi o inglês que eu tenho hoje, que eu posso dizer que é um inglês intermediário, trabalhando. Então assim, tem muitas pessoas que se programam, se organizam para vir para a Irlanda para fazer um programa de intercâmbio de 1 ano e trazem o dinheiro suficiente para não precisar trabalhar, só para estudar e vivenciar, viajar e coisa e tal. Legal. Porém, mesmo que você não precise, se você quiser dar um adianto no seu inglês mesmo, trabalho é uma das melhores formas que encontrei para aprender inglês. No trabalho é tudo muito rápido, porque aqui na Irlanda as coisas funcionam diferente do Brasil, aqui eles pagam por hora, então a sua mão de obra ela tem que ser aproveitada a cada segundo, então você nunca fica parado. No trabalho também a gente não conversa muito, então assim, você não precisa se preocupar com um vocabulário muito extenso, porém, dependendo da área que você conseguir um trabalho,
O inglês diário, ele é específico. Eles são frases prontas que você vai ouvir várias vezes por dia, como pedir uma coisa para alguém, entendeu? Receber uma informação, saber o nome das coisas. Por exemplo, aqui a maioria das pessoas consegue um trabalho em restaurante ou em pub, porque como a Irlanda é um país muito turístico, muito famoso por seus pubs e restaurantes, aqui tem muita vaga. E aí a maioria das pessoas conseguem trabalho de garçom, de kitchen porter, às vezes de cozinheiro. Então assim, são setores específicos, tá? Principalmente para quem trabalha dentro da cozinha, é muito importante para que você venha já sabendo qual é o nome das coisas de uma cozinha, tá? É ali que você vai conseguir dar uma acelerada no seu inglês, porque você é obrigado a entender. Se você não entender, dançou. Então, a concentração no inglês ela aumenta muito e isso vale muito a pena. No começo é ruim, dói a cabeça, cansa, mas você vai ver que em 3 meses seu inglês vai fluir de uma maneira que curso nenhum faria para você. Essas foram as dicas que eu poderia dar e vocês devem estar se perguntando: poxa, mas na Irlanda tá cheio de brasileiro. Sim, é verdade. E isso é muito importante para quem vem com inglês, para quem vem com o básico de inglês, para quem não sabe nada de inglês. Porque assim, não tem como você conseguir as coisas sem ter a ajuda de um brasileiro. E não é só isso, é muito importante que você tenha amizade com os brasileiros, porque às vezes tem pessoas que já estão aqui há um tempo, principalmente para você que tem pouco inglês, são eles que vão te ajudar, são eles que vão te indicar vagas de emprego, vagas de moradia, os melhores lugares para você visitar, os melhores lugares para você frequentar. Então, uma coisa é fato, eu falo isso de experiência própria. A vida minha e da Anne aqui na Irlanda não seria a mesma se a gente não conhecesse os brasileiros aqui hoje. A nossa cultura, ela é diferente, não tem jeito. A nossa cultura é... O jeito de você falar com as pessoas, o calor humano do brasileiro, eu acho que é uma coisa singular no mundo inteiro. Então é isso, gente. Venham, evitem falar português para você aprender inglês rápido, porém não se isole, não se distancie dos brasileiros, procure manter o contato, mas claro, organiza o seu dia. Uma hora ou outra você vai falar português, não tem jeito, mas tenta forçar o seu aprendizado, porque as pessoas vêm para cá achando que é fácil, que as coisas vão fluir porque a gente está na Europa, a Irlanda é um país de primeiro mundo, isso e aquilo, mas para quem não fala inglês, nada aqui é fácil. Até para quem fala inglês, para arrumar trabalho, essas coisas todas, é difícil. Para quem não fala inglês, é mais difícil ainda. Então, se você vem com grana contada, por favor, tentem se esforçar ao máximo a aprender inglês, porque senão a coisa complica, tá? Essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, compartilhe esse vídeo aí com quem tá vindo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você tiver alguma sugestão de vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, cheers!